Legal, agora então, gravando a nossa reunião. Boa noite a todos, para quem está chegando, para quem já está aqui no nosso grupo. Nós vamos iniciar então a nossa reunião. Espero que vocês tenham passado bem. Essa semana ainda tem um feriadozinho lá no final de semana, né? Então, a gente vai hoje trabalhar um pouquinho, conhecer mais um pouquinho ali de alguns conceitos para o desenvolvimento da fruição leitora, ok? Deixa eu só dar continuidade aqui para vocês. Bom, e assim, eu vou passar aqui a nossa agenda. Nós estamos no nosso 5º encontro. Só o que aconteceu? A nossa semana de feedback e compartilhamento era para ser na primeira semana ali de abril, mas no dia da nossa reunião, se eu não me engano, é o dia do nosso planejamento. Então, a nossa semana de feedback e compartilhamento, ela se antecipou, tá? Ali para a semana de 24 a 28 de abril. Então, hoje eu vou passar a reunião de hoje para vocês, que é de suma importância que vocês entendam essa parte, pelo menos. E aí, a partir dessa semana, já vocês estão liberados para realizarem as implementações de vocês. Mas a gente conversa um pouquinho mais sobre isso lá no final, tá bom? Então, vamos lá. Nossa agenda hoje, a gente vai ter um acolhimento de 10 minutos, talvez um pouquinho mais, mas a gente vai tentar manter ali no máximo os 10 minutos. Temos o início de conversa, que vai durar uns 5 minutos. Vamos falar sobre o círculo de leitura. Aí a gente vai trabalhar uns 20 minutos sobre o círculo de leitura. Depois a gente vai para o Em Ação. Retomamos do Em Ação e a gente socializa o que a gente conseguiu realizar ali nas discussões. E depois a gente conclui a nossa reunião, tá? Então, para começar a nossa reunião, eu vou colocar para vocês aqui um áudio de uma história. E assim, eu quero que vocês só ouçam, tá? Essa história ela tem vídeo, mas aqui ela está em áudio. Então, eu vou colocar a partir de agora. Será que já está todo mundo aí? Eu vou colocar a partir de agora, então, o áudio, né, dessa história. Só deixa eu ligar aqui, tá bom? Só um pouquinho. Ela era gorda, baixa, sardenta. Deixa eu só voltar que pegou um pouquinho no meio. Ela era gorda, baixa. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava. E nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhes emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa.
como casualmente informou-me que possuía As Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boca aberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir, com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho. Mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou: mas esse livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior, para essa mulher, não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito.
Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa. Adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com livro. Era uma mulher com o seu amante. Uau, né? Uau! Essa história sempre me emociona muito. Eu gosto muito desse texto. E você, professor? Qual o livro que marcou sua vida, suas memórias? Queria que vocês escrevessem ali no chat para gente. Qual foi o livro que te marcou assim? Eu falo que ouvir, né, é um conto deste tão bem contado, né, maravilhoso. Eu acho que dá vida, né, a nossa leitura. E assim é a nossa leitura, né? Ela tem vida. Então, qual foi aquele livro que se tornou para você uma felicidade clandestina? A Maria colocou A Ilha Perdida. Olha lá, o primeiro que me marcou foi Cinderela. E a gente não esquece, né? Aquele que nos marcaram, a gente não esquece. Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo, muito lindo também. O Gato Malhado, Pequeno Príncipe. Bom, Dom Casmurro. Enfim, né? Eu acho O Vento Levou. A Luciana colocou que tem vários, eu também tenho vários, mas assim, eu gosto muito de leitura. Eu leio muita coisa que não é assim história, né? Muita coisa científica, a autoconhecimento. Então, tem alguns livros que eu gosto assim que trata de assuntos assim, né, de outras áreas que eu acho assim bem bacana. O Curtiço, o Gilberto colocou, o Gerson, na minha infância, minha felicidade clandestina foram os gibis. Verdade, né, Gerson? Quanto que a gente lia, né? A gente todo domingo batia cartão lá na banca, né? Ai, do Edgar Allan Poe, A Ilha Perdida, Éramos Seis, Padre Amaro. Bom, vocês viram que só aqui vocês colocaram vários ícones, né? Vários livros aí maravilhosos, que talvez se não foi aquele que foi a minha felicidade clandestina, mas foi a de vocês. Então, o livro é muito pelo olhar que a gente tem naquele momento que nós estamos lendo. E quando, na semana passada, a gente fala um pouquinho do leitor, né? A gente pensa, a gente tem um olhar diferenciado ali para o leitor, então a gente percebe que já dentro dessa questão de leitura, vários momentos já se foram necessários, né? E foi uma construção que não foi de um dia, né? Por exemplo, se a gente for ver aí como está nos slides de vocês aí, né? Como se fosse uma escadinha de vários conceitos de leitura para chegar até o dia de hoje, né? Por exemplo, primeiro a gente achava que a leitura era o autor, então a gente buscava o autor, buscava o que ele dizia, o sentido do autor,
e aí se realizava a leitura. Depois a gente percebeu que ler também é revelar o que está no texto. Então, tem uma compreensão além daquela que só é escrita, que meio que já trabalhando essa questão implícita ali do texto. A gente depois percebemos, então, que a leitura ela é uma interação entre o leitor e o texto, né? E daí a gente tem toda aquela formação de conceito entre o texto, o leitor e o texto. Para a gente chegar na concepção que a gente trabalhou a semana passada, que a gente trabalha essa interação autor e leitor, o texto e o contexto. Então, a gente começa ali pelo leitor e pelo autor, né? Ou seja, é intrínseco esses dois seres ali. Depois a gente parte para o texto, e a partir do texto, nós partimos, então, para o contexto, né? E se a gente for relembrar um pouquinho o que a Lefa deixa para nós como conceito, ela diz que nós temos 3 grandes abordagens que tratam da leitura. Ela fala que uma abordagem é ascendente, que é onde a gente estuda a leitura da perspectiva do texto, onde a construção do sentido ela é vista basicamente como um processo de extração, de estar extraindo alguma coisa lá do texto. Ela também fala de uma abordagem descendente, que é quando a gente tem a ênfase no leitor. E ela descreve, então, nesse ponto, quando a gente tem essa ênfase no leitor, ela descreve a leitura como um processo de atribuição de significados, né? E aí a gente tem a última dessas abordagens, que ela fala que são as conciliadoras, né? Que pretendem, então, conciliar o texto com o leitor. Então, descrever a leitura como um processo interativo, um processo transicional, com ênfase na relação com o outro. Então, essa última interação já é a interação que a gente está buscando fazer neste momento, né? Conhecer neste momento. Então, a leitura ela não vai se dar sozinha, porque a partir do momento que você está lendo um texto, você está conversando, de certa forma, com quem o escreveu, com aquele, né? Com aquele, no caso, autor ali do texto lido. Bom, para que vocês depois possam se aprofundar, eu posso deixar também aí para vocês um link, vou até colocar, falando um pouquinho dessas perspectivas da Lefa, tá? Aí vocês podem, se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem... deixa eu só pegar aqui, eu vou colocar o link aqui, não vai dar agora, depois eu vou colocar para vocês, acho que eu já não sei se eu incluí, mas se eu não incluir, eu coloco lá na biblioteca do Class para você, tá? Aí são as perspectivas no estudo da leitura de Lefa. Então, pensando, né, no que a gente estudou a semana passada, e trazendo um pouquinho, resgatando um pouquinho, que essa fruição leitora, ela é uma proposta que está ancorada na BNCC, nós conseguimos, então, entender, né, que a gente precisa compreender de forma geral ali a BNCC, que, em tese, ela está ancorada em algumas teorias, em algumas correntes que são mais atuais, e que talvez nós, professores, ainda não estamos, não temos um conhecimento tão grandioso como aquelas correntes mais tradicionais e que a gente já utiliza há muito tempo. Mas o que a gente precisa perceber? Que quando a BNCC traz esses conceitos, ela traz sempre o sujeito ativo, né? Por isso que a gente fala tanto, muitas vezes, do aluno como protagonista, o aluno como protagonista. Mas é isso também na leitura, é o sujeito ativo, né? É aquele que está ali participando do contexto, né? Então, o que ele tem? Ele tem a produção, ele sabe da circulação, da recepção, e através disso, do sujeito como ativo, a gente, então, pode formar essa fruição leitora que a gente está buscando, e até mesmo que buscar uma condição estética da literatura, que é o que nós vamos ver hoje e que vai casar um pouquinho com o que a gente trabalhou sobre letramento literário na semana passada,
que foi quando a gente falou da estética da recepção. E a gente fez até aquela, né, dinâmica ali de estar assistindo um pouquinho um trecho que falava da Capitu, e depois vocês tiveram que relatar como a Capitu era para cada um de vocês. Então, para cada Capitu, a gente tem uma releitura, uma leitura, uma interação diferente ali com o texto. E os sentidos aí, eles acabam se tornando maiores. E é aí que entra a fruição leitora, porque ela também vai ajudar o leitor a preencher aquelas lacunas que são encontradas no texto. Ou seja, aqueles buraquinhos lá que talvez o autor não preencheu, mas que cabe do leitor, da imaginação do leitor, do conhecimento do leitor, ir preenchendo durante a leitura. Muito bacana. Hoje nós vamos trabalhar, então, já resgatei um pouquinho da semana passada para a gente relembrar, mas hoje nós vamos trabalhar sobre os círculos de leitura. E a gente vai trazer aqui do círculo de leitura um conceito bem importante que é do Hildo Coulson. Então, quando a gente fala de círculo de leitura, o que a gente pensa, né? A gente pensa, opa, a gente vai ter uma conversa ali com todos os leitores, né? E cada um vai estar colocando um pouquinho daquilo que ele leu. Mas o Coulson, ele traz alguns conceitos e aprofundamentos do círculo de leitura, tá? E a gente diz que esses círculos, eles são organizados, então, para que o diálogo em torno de uma obra ou de várias obras, eu sempre vou trazer essa questão de várias obras, porque hoje, pela proposta que a gente tem na plataforma do Leia Paraná, é que o aluno escolha. Então, eles não estarão lendo a mesma obra, eles estarão lendo obras diversas, tá? Então, para que o aluno consiga ter um diálogo com a obra que ele está lendo, mas que nesse momento eles possam, então, se reconhecer como membro de uma comunidade de leitores. Sabe aquela questão do pertencimento? Olha, eu leio, mas o outro também está lendo, o outro também tem algo para contar, o outro também tem uma experiência própria. Então, vamos lá ver um pouquinho desse círculo de leitura. Bom, primeiro, o Coulson, ele diz o quê? O Coulson. O Hildo Coulson, ele parte de que nós temos, então... Opa, não coloquei para vocês. Que nós temos, então, 3 tipos de círculos de leitura. O círculo estruturado, o semi-estruturado e o não estruturado. Quando ele fala de círculo estruturado, ele está falando para a gente que é aquele que possui que todos os integrantes ali do círculo possuem uma função clara. Onde, por exemplo, há um roteiro, onde nós vamos seguir o mediador ali do grupo, né? Ele vai ser mediado, então vai ter alguém que vai fazer essa mediação, que pode ser ali através de registro, antes e até após as discussões. Então, é algo que a gente vai seguir, que vai ter um mediador que vai estar mediando. Então, algo que fica muito claro, assim, que a gente segue um roteiro. Quando ele fala do círculo semi-estruturado, ele já diz assim que não há nenhum roteiro para seguir. Fala, como assim? As orientações para guiar o grupo, como ele coloca ali, ó, por um moderador responsável por adiantar ou voltar uma leitura, bem como aprofundar, esclarecer ou ampliá-la. Percebam, a gente tem um moderador, mas agora a gente não vai ter alguém que vai estar mediando. Então, não tem mediação. Esse moderador, ele poderá voltar uma leitura, ele poderá aprofundar, ele poderá esclarecer. Olha, tem uma parte do livro que fala isso, e eu entendi, fiz essa inferência, ou aquilo, e ele pode até ampliá-la, né? Levar a outros conhecimentos também. E a gente tem o círculo não estruturado, que é aquele que conduz que a reunião é totalmente democrática. Qualquer um pode falar. Olha, esses são os não estruturados. Se eu participo do grupo de leitura, no final eu vou fazer um círculo não estruturado, então todos têm voz. Claro que, quando um está falando, o outro está aguardando, mas todo tem voz para colocar um pouquinho
né, sobre a sua leitura, sobre aquilo que ele achou de importante no livro, enfim. E o que ele pensa? Que quando a gente inicia um círculo de leitura lá estruturado, a tendência é que a gente se torne, no futuro, um círculo não estruturado. A gente começa ali, tendo todas as coordenadas, seguindo o roteiro, depois a gente passa dando um pouco mais de liberdade para que chegue no final e a gente consiga, então, ter liberdade total, né? Então, quando a gente fala desses círculos de leitura, a gente vai ter que pensar aí nessas três formas. E o que a gente faz dentro do círculo? Isso também é bem importante entender. Né? O que é feito dentro do círculo? A gente conversa, a gente discute, a gente fala aquilo que a gente gostou. Quando alguém pergunta qual foi a parte que eu mais gostei, eu vou lá e pego aquilo que eu mais gostei e digo, respondo, enfim. Essa é uma ideia geral que a gente tem do círculo, né? Então, vou ler o que está escrito ali, depois vou passar um pouquinho para vocês daquilo que a gente precisa entender. Nossa concepção é de leitura como diálogo. Se a leitura é um diálogo, todo diálogo começa essencialmente com uma pergunta, com uma questão, cuja resposta nos leva a outra pergunta. Então, percebam, como que a gente consegue ter um diálogo onde ninguém indaga o outro? Não tem. Então, tudo começa por aí, por uma indagação, por uma pergunta, por um questionamento. E esse questionamento ele vai levar a outro, que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro. Então, quando a gente fala do círculo de leitura, a gente diz que ele perpassa por um tópico de discussão, que pode ser definido a partir da leitura de algumas páginas do livro, ou quando os alunos, então, levantam uma questão que não foi trazida até então. Olha, no meu livro, eu li tal coisa, e eu achei muito interessante. E um dos personagens dava determinado posicionamento. Por exemplo, o ano passado, esse ano a gente tem a plataforma Leia Paraná, que é uma forma de você colocar diversos livros ali na mão do aluno. Mas o ano passado, na minha escola, na escola que eu trabalhava, tinham aqueles livros que vieram diversos, assim, 30, 40 ou até 50 de um livro só. Então, eu peguei 4 livros desse, levei para a sala de aula. Um era O Pequeno Príncipe, o outro era Alice no País da Mentira, o outro Face Oculta, e o outro, meu Deus, Malala. Eu peguei esses 4 livros, peguei uma quantidade ali, X de cada um, levei para a sala de aula e dividi em equipe. Então, cada equipe leu ali o seu livro. E um determinado círculo que a gente fez, que a gente estava discutindo, uma das pessoas que leu, então, A Face Oculta, falou assim, olha, professora, eu gostei de tal parte do livro, porque a gente consegue perceber que isso acontece nos dias de hoje. Quando alguém posta uma foto lá na rede social, e o outro começa a dar risada, começa a tirar sarro, muitas vezes printa aquela foto, faz figurinha, manda em outras redes sociais. Mesmo os outros alunos que não leram aquele livro, eles conseguiram fazer inferências ali sobre a temática. Então, conseguiu compartilhar com o outro. Ele deu um pouquinho do livro dele, não contou ali toda a história, houve um debate bem bacana, que eu me lembre, e, assim, todo mundo conseguiu participar. Então, isso é bacana. Então, de repente, a gente também tem que passar a ter esse outro olhar, né? De que não precisa todo mundo estar na mesma leitura, que dá para fazer com leituras diferentes. Então, como que a gente vai criar? Então, a gente aqui tem uma proposta, um exemplo aqui para vocês, de como criar esse círculo de leitura. Então, o que nós trouxemos aqui para vocês? Vou até compartilhar um outro material que eu já deixei lá no Class para vocês também. A gente vai, assim, no primeiro encontro, vocês já escolheram lá qual é o gênero que vocês vão trabalhar semana passada na atividade de vocês. Não escolheram já a turma e o gênero? Pois bem, vamos lá, os alunos eles estão iniciando a leitura.
E hoje é a minha aula de leitura e eu preciso que essa leitura funcione bem. Então, o que acontece? Antes da leitura, é bem bacana de pensar que a gente precisa... Lembra que semana passada eu falei que existe umas atividades de leitura que é antes, durante e depois? E até deixei alguns exemplos, e vocês até colocaram na atividade algumas coisas que vocês poderiam estar fazendo nas aulas de leitura. Então, antes da leitura, você vai motivar o seu aluno com uma atividade lúdica, certo? Pode ser um jogo e tudo mais. E daí, o que nós vamos fazer? Então, lá no primeiro encontro, vamos colocar aqui como se fosse o primeiro encontro, você vai chegar na sua aula, vai escolher uma atividade de motivação, que vai motivar o aluno, e que vai já conversar com alguns daqueles livros que você tem ali, né, que você acha que seja bacana, que o aluno leia. Pode até conversar com mais de um, de repente a atividade que você traga, ela conversa com a temática de mais de um livro que está colocado ali. Depois você vai definir quem vai ser o líder e quem vai ser o secretário. Você vai dar essas duas funções. Olha, nós vamos fazer um círculo de leitura, depois de uma quantidade de X de páginas ou de um tempo, e aí nós vamos ter, então, aqui o líder e o secretário. Então, eu já defini. E aí você vai definir também quais serão os tópicos de discussão. E vocês vão fazer a montagem desse cronograma. Então, é a primeira montagem do cronograma do círculo de leitura realizado junto com o aluno. Não é só o professor que vai organizar, olha, eu organizei dessa forma e vim aqui fazer com vocês. Não, eles vão organizar junto. Eu vou ter um secretário, eu vou ter um líder que vai administrar isso, e a gente vai montar um cronograma para que a gente realize nesse círculo de leitura. Aí sim a gente parte o quê? Para a leitura da obra. Então, olha que bacana. Nesse primeiro encontro, como eles ainda estão meio perdidos, eles não sabem, de repente, qual vai ser a função do líder, do secretário, a gente pode, então, mostrar para os alunos alguns cartões, entregar para eles, olha, você vai ser o líder, você vai ser o secretário, você vai ser aquele que vai sintetizar a discussão, um sintetizador, você vai ser aquele que vai registrar, vai ser um registrador ali da discussão, do nosso círculo de leitura. Olha, o outro vai ser um analista de personagem, vai analisar como são os personagens ali dos livros. O outro vai ser uma dicionarista, que vai pegar algumas palavras, de repente, ali até da própria sinopse ali, né, do livro, e vai estar esclarecendo, enfim, os sentidos dela. Para isso, você pode, professor, entregar para os alunos os cartões, né? Alguns cartões de função, que eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar agora com vocês. Esse arquivo aqui eu deixei lá no Class, tá? São os cartões de funções. É um material, então, que foi adaptado aí para o círculo de leitura. Então, para quem for o registrador, você vai entregar o cartão de registrador. Então, vai estar falando aqui, ó, toda discussão precisa ser registrada para que aquilo que o grupo já descobriu sirva para novas descobertas. Seu trabalho é anotar as várias contribuições dos colegas durante a discussão. Ao final, faça uma síntese do que foi discutido no grupo para ser lida por você no próximo encontro. E assim vai. E daí, aqui no final, para você não se perder na elaboração dessa síntese, você pode se guiar por 3 perguntas. O que o grupo sabia do texto antes de começar a discussão? O que o grupo aprendeu com a discussão? O que ficou para a próxima discussão? Então, esse é o registrador. Mas eu também posso, por exemplo, colocar um analista de personagem. Esse analista depende muito do que eu quero focar nesse círculo de leitura, tá? Esse analista vai colocar o nome do personagem, que ele acabou de ler, ele vai colocar ali algumas características de comportamento desse personagem, se é inteligente, persistente, exigente. Então, aqui eu tenho um cartão explicando como é esse personagem, né? Tem até 2 opções, né? Uma com a característica e a 2, onde ele pode escrever, mas não tem nenhuma
característica ali sendo listada. Aí nós temos o sintetizador. Esse cartão também explica o que é o sintetizador e deixa lá para ele escrever a síntese. Tem o dicionarista, que é aquele que vai fazer, né, o que a gente sempre faz lá, né? Aqui está como dicionarista, mas a gente sempre faz... Ai, oh meu Deus, agora fugiu a palavra. Quem me ajuda? Sumarização, né? Como se fosse uma sumarização, só que daí é uma pessoa só que vai estar registrando algumas palavras da leitura dela, que faz parte da sumarização. O conector, olha só, aqui, muitas vezes, quando lemos um texto, ele nos lembra de alguma coisa que havíamos lido antes ou algum acontecimento que tomamos conhecimento em notícias ou jornais. Então, ele vai fazer uma conexão com outras coisas, né? Ou com outros lugares. Aí, ele coloca aqui, ó, escolha uma parte do texto que foi lido e diga como ele pode ser conectado a outro texto ou acontecimento. O iluminador de passagem, o questionador, o pesquisador. Então, enfim, a gente tem todos esses cartões de funções. Precisa usar todos? Não necessariamente você pode usar todos, né? Você pode só usar uma ou outra função, ok? Então, aqui a gente tem... Deixa eu só colocar aqui para vocês. Eu deixei esses cartões, né? Aqui para vocês lá no Classroom, tá? Então, são alguns cartões que a gente traz aí para vocês com uma ideia, com essa ideia de que vocês podem trabalhar, então, com as funções dentro do círculo de leitura, ok? Bom, depois que vocês fizeram esse primeiro encontro e que definiram algumas coisas, vocês vão para o segundo encontro. Olha lá. O segundo encontro, ele tem algumas orientações dos aspectos funcionais, certo? Então, ele vai mudar ali algumas coisas. Então, no segundo encontro, você pode fazer, basicamente, com que os alunos façam anotações ali, diversas, durante a leitura deles. Pede para que eles... quase um fichamento, não é bem um fichamento, não é nem por exemplo, assim, um diário de leitura. Eles vão fazer anotações do que aconteceu com o personagem, de alguma curiosidade, de alguma temática que apareceu naquela parte do texto, enfim. Depois disso, vocês novamente vão para o círculo de leitura, e aí, esse círculo de leitura vai ser conduzida pelo líder, que já tem o cronograma que fez no primeiro encontro, e que tem os cartões de função e que vai distribuir, então, o cartão de função para cada aluno ali da sala ou para aquele que ele escolher. De repente, não dá tempo de fazer com todos os alunos, porque a turma ali é muito grande, mas o importante é que a cada vez que você fizer, você vai trocando os alunos ali que estão falando. E aí, você pode, aqui, nesse momento, incluir questões engajadoras, que vai ser feita por quem? Pelo líder, certo? Então, olha só, como questões engajadoras, como a gente está lendo diversos livros diferentes, aconteceu aqui, a gente colocou um roteirinho de questões engajadoras que você pode fazer no geral, que o líder pode fazer no geral. Por exemplo, qual o problema que o personagem precisa enfrentar? Então, não importa muito qual é o título, porque é uma pergunta geral que vai dar para adaptar para todos os livros, né? Se você fosse o personagem aí do seu livro, o que faria na situação da personagem? Esse evento X lembra de algum outro parecido? Então, daí já é esse segundo encontro ele já vai ser um círculo de leitura que vai aprofundar em algumas questões a mais ali dentro do texto. Precisa ser feito todas essas questões? Não. Esse roteiro já tem que estar preenchidinho lá com o líder, ele já tem um roteirinho pronto. Aí a gente tem um registro, né, também, vai realizar o registro aí desse círculo de leitura, e a organização do próximo encontro, onde você vai definir qual vai ser o próximo tópico e vai trocar as funções.
Aí aquele que foi, por exemplo, o registrador, não vai ser, de repente, vai ser um outro. O que foi o sintetizador, não vai ser mais sintetizador, agora vai ter uma outra função, ou vai passar para um outro colega essa função. A partir do terceiro encontro, você repete os passos. E aí você só vai repetindo, sempre o mesmo passo. Ele vai programando e isso se torna um círculo de leitura, né? Como a gente falou, estruturado, onde eu vou ter um roteiro para que eu possa seguir, ok? Bom, algumas funções do círculo de leitura estruturado. Deixa eu colocar, então, aí para vocês. Gente, não está compartilhando? Compartilhou? Não, peraí, compartilhou a minha agora. Aí. Então, olha só. A partir do terceiro encontro, você só vai repetindo, então, aquele passo 2, sempre o mesmo passo, só o 1 que vai ser um pouquinho mais diferente. Então, o que acontece? A partir do momento que eu trabalho com as funções no círculo estruturado, então eu vou o quê? Estruturar tarefas, né, que ajudam ali a explorar o texto dentro do círculo. Ela vai orientar a discussão. O interessante é que esse roteiro seja montado pelos próprios alunos. Você pode dar para eles ali quais, por exemplo, questões engajadoras eles podem colocar no roteiro, pode orientar, mas seria bem interessante se ali o líder e o secretário conseguissem montar o roteiro para ser algo deles. Claro que com a mediação do professor, mas eles montando esse roteiro, tá? Aí, o que acontece? Os alunos podem registrar nos cartões de função antecipadamente e trazer para dentro do círculo. Então, esse antecipadamente pode ser até mesmo no momento que ele estiver lendo. Olha, iniciei a aula de leitura, fiz uma atividade de motivação, eles foram para a leitura, já tem cada um a sua função, então eu já vou registrar o que eu vou precisar falar lá no final, certo? E esses cartões não devem ser usados permanentemente, nem ser tratados como tarefa escolar. Olha só que legal, você pode utilizar ali até ele entender, mas não é algo que você pode utilizar sempre e nem para o aluno ficar levando para casa como se fosse uma tarefa da aula de leitura, tá? Então, os cartões, ele tem ali o questionador, o iluminador de passagem, o conector, o dicionarista, o sintetizador, o pesquisador, o analista de personagem, o ilustrador e o registrador. Ok. Dentro do círculo de leitura, tem algumas funções que elas são essenciais. Aí eu não vou usar todos os cartões de funções, mas quais são aquelas que são essencial, que não pode ficar sem? O questionador, o ilustrador, o conector e o iluminador de passagens. Essas quatro funções, ela precisa aparecer, tá? Ela precisa ter. Ah, mas eu posso ter, por exemplo, mais de um questionador? Sim, desde que você estruture ali, quando, né, desde que quem organizou, organize aí quando um ou outro pode falar, porque de repente aquele que está questionando pode questionar também para mais de um aluno, né? Então, essas quatro funções, elas são essenciais. Apesar, assim, de descrever essas funções, o autor, ele diz para a gente que isso é uma possibilidade de conduzir discussões, tá? E que o professor pode adotar de acordo com a turma ali que ele tenha. Então, de acordo com a sua turma, você vai ter um olhar se isso vai dar certo, se não vai, se você pode mudar, né? Assim, você vai julgar quando isso vai ser necessário. Dentre todas elas, por isso que ele traz mais especificamente essas quatro funções, que ele fala que essas são as essenciais. Então, é aquela que não pode faltar. O restante você pode até não usar, mas essas quatro funções, elas são necessárias ter ali no momento do círculo de leitura estruturado.
tá bom? Por exemplo, ali, que a gente falou, o questionador, ele vai ser o responsável por criar perguntas. Então, ele pode criar perguntas para o leitor, para o Pedro, que leu um livro, para o Matheus, que leu outro livro, para a Ana, que leu o outro, para a Bia, que leu um outro livro. Ele não precisa fazer uma pergunta, uma questão, somente para um, né, dos alunos. Por exemplo, também, vamos ver aqui uma outra função, além do o conector. O conector, ele é o membro responsável por ligar aquilo que foi lido com a vida. Então, de repente, ele consegue, o questionador questionou o Matheus sobre o livro que ele leu, o conector já consegue, a partir da resposta lá do Matheus, conectar aquilo que o Matheus está lendo com alguma situação, né, que esteja acontecendo. Ou o próprio livro que quem é o conector está lendo. Então, é você, professor, também, que vai orientar como isso pode estar acontecendo ali na sua sala de aula. O iluminador de passagem. Ele é aquele que vai escolher um personagem para descrevê-lo ao grupo. Então, eu sou iluminador de passagem, eu posso ter mais de um? Claro que eu posso ter mais de um iluminador. Eu li um livro, eu vou escolher o meu personagem e vou contar uma passagem para o grupo. O Pedro leu outro livro, ele também pode ser um iluminador e vai escolher um personagem do livro que ele leu e também vai contar para a turma. Gente, eu estou dando aqui para vocês só algumas possibilidades, tá? Não dá para eu me aprofundar muito também, porque senão o nosso horário vai embora. Então, professor, o que é importante? Importante, primeiro, ali fala que é importante fazer uma pré-seleção das obras, né? Nós já temos essa pré-seleção basicamente ali realizada lá no nosso Leia Paraná. E a gente tem ali, vai também disponibilizar essas obras para que seja de livre escolha. Então, a gente já tem lá o local, que é o Leia, que é a plataforma Leia, que já está disponibilizado para que o aluno tenha essa livre escolha. E aí a gente tem que montar esse cronograma coletivo para os momentos da roda de leitura. Eu sei que às vezes na roda de leitura é a gente que chega com tudo pronto, mas é bacana a gente chegar, pegar uma aula e sentar com o aluno, olha, no próximo Leia nosso, vamos fazer um papo, um círculo de leitura diferente, onde vocês vão montar o que vai acontecer, vão montar o roteiro, né, as questões, enfim. E aí pode ir alternando entre eles, de modo que todos exerçam todas as funções. Então, é aquilo que eu falei, essas funções podem ser um rodízio. Na próxima semana, a gente troca e vai trocando, para que todos os alunos da sala consigam participar pelo menos uma vez de cada função. Se não der, a turma é muito grande, vai demorar muito tempo para todo mundo participar, você pode colocar mais de uma função ali, de uma vez só, e pode fazer uma quantidade menor de troca também. Acompanhar e intervir nas discussões quando necessário e avaliar o envolvimento do estudante. Então, a importância do professor para que tudo isso aconteça e corra bem é essencial durante os ciclos de discussão. Agora, então, nós vamos para o nosso Em Ação. A semana passada, a gente já iniciou o nosso Em Ação. Começamos lá com o nosso planejamento. Hoje vocês vão buscar, eu vou dar um tempinho já para vocês acharem aí no drive de vocês, aquele arquivo que vocês abriram a semana passada e já fizeram o momento 1 dele, que foi da reunião 4. Né? Busquem lá esse arquivo da reunião 4. Hoje, nós vamos estar trabalhando o círculo de leitura. Então, a gente vai estar fazendo o restante ali, o slide, né, no caso ali, para vocês já está aparecendo, vocês vão estar registrando o slide 3 do plano de ação, tá? Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, escolher um ano série para propósito, vocês já escolheram. Escolher o tipo de círculo. Então, vocês vão escolher agora qual é o tipo de círculo. Estruturado, semi-estruturado, né? Eu acho que a gente vai seguir ali uma linha mais estruturada agora no início. Vão planejar as etapas. Vocês vão planejar, tá?
e vão ali, basicamente, fazer um cronograma ali com a turma. Que dia que eu posso fazer o primeiro círculo, que dia que eu posso fazer o segundo círculo, como e quais serão os tópicos de discussão. Também vão criar os tópicos de discussão. E vão registrar isso no slide 3. Ok? Lá na aula número 6 do RCO, eu vou pegar aqui do sexto ano, mas ela é igual para todos os anos, tá? De sexto ao nono. Então, eu vou pegar aqui a aula de redação e leitura, vou até compartilhar aqui com vocês, e eu vou mostrar que essa aula, a aula número 6, ela já traz um pouquinho dessa estrutura do círculo estruturado, tá? Do círculo de leitura. Então, aqui primeiro é os passos de como o aluno vai começar a emprestar o livro. Então, ele vem todo aqui, ó. Primeiro objetivo, identificar o passo a passo para acesso à plataforma, desenvolver propostas de engajamento sobre práticas de leitura em sala de aula. Aí, depois, esse momento está reservado para leitura na plataforma. Aí, ele vai acessar. Então, é um momento ali que está reservado para leitura. Depois, ó, vamos compartilhar um pouco da nossa leitura. Então, aqui, ó, é hora do círculo de leitura. Então, fique atento às perguntas do professor, observe o que o seu colega irá falar e, na sua vez, busque contar com detalhes aquilo que você já leu. Então, como é você, professor, que está planejando esse primeiro círculo, e é você, professor, que vai implementar esse primeiro círculo, então, vocês podem utilizar isso daqui para ajudar vocês aí nesse roteiro do círculo de leitura, tá? Então, essa aula 6, ela é bem interessante, porque ela já traz ali, né, ó, como organizar o círculo, selecione um tempo de uma aula para essa atividade, propõe aos participantes que falem, exponham ao grupo suas impressões, formule questões baseadas no aspecto tema, no protagonista, na escolha da obra, na época, no local. Deixe livre a sequência de quem é a vez da fala ou organize uma ordem, por exemplo, o próximo da direita, os números pares. Incentive os outros colegas a comentarem a respeito do que ouviram. Como, por exemplo, ficou com vontade de ler esse livro? E na sua história também é assim? Então, já tem um roteirinho aqui. Aí, aqui tem mais algumas questões para você formular questões engajadoras, né? Mas eu até deixei para vocês já lá no Class um arquivo em PDF com várias questões engajadoras que vocês podem escolher uma daquelas e usar aí nesse planejamento de vocês. Finalize a roda fazendo uma intertextualidade com a atualidade, com sugestões de filme, de sites para pesquisa. Bom, esse é a aula 6 que está lá e que vocês podem acessar. Eu vou até colocar o link para vocês aí no chat. De repente fica mais fácil para vocês acessarem. Então, colocando o link aqui no chat, a gente acaba acessando de forma mais rápida, tá? Então, a aula 6 já está aí para vocês. E eu vou agora colocar vocês, então, nas salas, né? Que a gente já até tinha separado desde a semana passada. Primeiro, eu vou colocar o pessoal da turma, que está aqui, já cada um na sua sala. O pessoal que entrou primeiro, eu disse que tem uma nova ferramenta aqui, então eu já vou buscar algumas pessoas aqui que eu vou estar colocando na sala 1, tá? Então, deixa eu pegar aqui na sala 1. Sala 1 eu vou ter o Gilberto, a Helena. Deixa eu buscar aqui, vou colocar um de cada vez ali na sala 1 para vocês já irem entrando. Quando eu colocar, a gente vai aparecer na tela se vocês querem participar, tá? Daí, vocês já participem, por favor, então, da sala. Deixa eu tentar com a Helena aqui. Opa.
Vamos lá. Editar. Bom, a Alcione e o Gilberto já estão ali, né? Para vocês entrarem. Ou precisa colocar novamente? Precisa colocar novamente, gente? Deixa eu pôr. Tem que colocar. Então tá, Gilberto. Agora eu vou colocar a Helena. Tá aparecendo para vocês? Luciane. Para mim não apareceu ainda, não. Não? Espera que vai aparecer a hora que eu colocar todo mundo, tá? Graziela. É porque sem vocês aqui eu não conseguia. Daniele. Cadê a Daniele? A Graziela sou eu? Ana Graziela, isso? É que já vai aparecer, Ana. Tá. Isso. Já vai aparecer para vocês, tá? É que eu estou inserindo todo mundo primeiro. No grupo 2 é a Roseli, a Fernanda, a Luciana, Aparecida. A Luciana não entrou hoje, né? A Luciana Aparecida Bravin. Consegui, gente, estou aqui. Conseguiu? Já entraram? Consegui, menina. Eu atrasei 10 minutinhos, mas por fim houve uma mudança de cronograma e daí a provinha dele ficou para amanhã. Então, para depois de amanhã. Então, deu certo. Deu certo. Então, vamos lá. A Maria Aparecida também aqui. E aí, Tilane também aqui. Gente, eu só estou separando porque eu gostei muito dessa nova forma da gente conseguir trabalhar, porque daí eu não preciso, vocês não vão precisar sair dessa tela, vai ser fácil para ir, para voltar. Vocês vão ver que é bem bacana, tá? Só tem o tempinho de eu colocar cada um de vocês lá, mas também é rapidinho, já tá todo mundo. É bom que eu já vou vendo aqui quem faltou. Até agora não faltou ninguém, que beleza. Olha, essa turma está de parabéns. O pessoal que é da outra turma, só aguarda um minutinho, que eu já vou colocar vocês também, tá? Carla, 4. A Thelma. O Gerson. Tem alguém com o microfone ligado. Obrigada. Rosângela e Luciane. Tá. Gente, só para eu me organizar melhor aqui, levanta a mãozinha para mim aí na tela, por favor. Quem que está participando hoje, que é da turma de quinta-feira? Deixa eu só colocar vocês aqui. Peraí. A Sandra. Sandra, eu vou te colocar no grupo 1 daqui, tá bom? Tá. Ah, que raiva! A Sandra está participando hoje. A Sandra. Andriele, eu vou te pôr no grupo 2. A Maria, eu vou colocar no grupo 4. Maria Rosângela. Ou no grupo 3, tá, Maria? E a Jaqueline, eu vou pôr no grupo 4. Então, vamos lá. Deixa eu só salvar aqui para... Vamos lá. Espera aí. Já apareceu para vocês? Não, né? Ainda não. Tudo que é novo demora um pouquinho. Para mim veio, eu acho que eu cliquei no lugar errado e não veio mais. Espera aí que eu vou mandar de novo, tá?
Vem aonde isso? Oi? Vem aonde isso? Ela aparece na tela. Aparece na tela. Eu fiz o teste antes para não ficar tão. Para a gente não vir aqui de bobeira e de repente não dar certo. Não apareceu nada. O restante apareceu? Para mim, não, professora. É só um pouquinho. Já vai aparecer para todos. Professora, Oi? apareceu para mim aqui na tela participar, eu fui e eu estou sozinha na outra sala. Não tem problema, pode ficar aí, porque o restante ainda não recebeu, mas eles já vão receber, tá bom? Beleza. Só que aí eu saí dessa, eu tive que entrar de novo no link para vir para cá. Ah, você teve que entrar novamente? É, porque aí eu saí dessa, fui para outra, e eu não sei como é que depois a senhora vai me puxar para cá outra vez. Tá, vamos lá então. Apareceu para todos? Que agora é para aparecer para todo mundo. Tá todo mundo verdinho aqui para mim agora. Para mim não apareceu Para mim, nada. não. Para mim apareceu, posso escrever? Não apareceu aí na tela participar? Ó, já consegui ver, ó, o grupo da Ana. Já entrou a Ana, a Dani e a Helena. O meu apareceu. Para mim não apareceu nada. Nem para mim. Eu também não. Gente, o meu apareceu, eu cliquei no microfone para falar para você que apareceu e sumiu. Não tem mais. Vou inserir vocês novamente, espera aí. Tá, vamos lá, então. Para o Gilberto... Eu vou ter que sair dessa, porque eu fui para outra, na outra chamada que eu estava. Ah, sim. Tá, vamos começar, então, pelo... O Gilberto não apareceu, né, Gilberto? Não. Deixa eu te remover. Deixa eu colocar novamente. Tá. Alcione apareceu, Andriele, Daniele, Elaine. Elaine saiu, né, Elaine? Saiu. Apareceu de novo, não. Vou colocar você de novo, tá? Elaine. Apareceu, Elaine? Ainda não. Vamos ver se faltou mais alguém. Apareceu, Elaine? Apareceu, Gilberto? Não. Para mim também não. Chamada principal. Vamos lá. Nada. Aqui para mim só está aparecendo a Ana, a Carla. Apareceu para você, Elaine? Elaine entrou. Elaine entrou, grupo 4 também entrou, todo mundo, grupo 2, todo mundo, só o grupo 1. Nós somos os escolhidos. Acontece, gente, mas eu vou pôr de novo vocês, espera aí. Eu entrei no grupo 4, mas eu voltei porque eu tenho uma pergunta. Eu acho que a Ana também. Eu preciso primeiro perguntar isso para depois voltar para o grupo. Oi, pode falar. É que assim, eu trabalho num núcleo e daí eu estou um pouco perdida. Se na aula passada eu participei ali para interagir com os professores, mas agora aproxima-se o momento da implementação e eu estou um pouco em dúvida porque para ver se eu posso fazer de outra forma, se vocês já têm alguma coisa, sabe? Então, para a gente, Carla, o que foi passado foi o seguinte, que vocês do núcleo, então vocês teriam que emprestar uma turma para poder estar realizando a implementação. Essa semana nós conversamos
a nossa orientadora, ela conversou com a gente e ela passou, então, essa orientação para a gente. Não tem como a gente fazer, por exemplo, alguma coisa com os professores relacionado ao Leia, com o pessoal do núcleo, no sentido de se fosse uma aula mesmo, não tem como essa opção? Então, por enquanto que a Cris, a gente questionou bastante a Cris nessa segunda-feira, a posição que ela nos manteve foi essa, mas depois eu converso com você, tá bom? Comigo também, prof, por favor, que é a mesma dúvida da Carla, a mesma A situação. Ana, né? Sim. Converso com vocês, tá, Ana? Então tá bom, obrigada. Então vamos voltar para os outros grupos. Obrigada, Carla, também. Só que agora eu não sei como que eu volto. Fica em cima, Carla, em cima da GNZ, tá. ali, ó, tá ali Já participando. achei. Beleza, obrigada. Ô, Gilberto, para você não aparece nem a sala? Nada. Ué? Para mim também não. Ué? Não, não tem que aparecer na tela? Tem. Então, igual que no começo da aula que você colocou ali, apareceu para mim. Isso. Agora não apareceu nada, não. Você não me faz um favor? Sai e entra novamente, fazendo favor? Na reunião? Isso. Pode sair e entrar novamente. Quem mais que está com esse problema? Eu também vou pedir para sair e entrar novamente. Tem mais alguém? Aí. Vocês voltaram agora, né? Deixa eu ir lá. Apareceu agora? Não. Não apareceu nada. Saí e entrei. Não. Hã? Não. Luciane Rogéria. Está no grupo 4. Deixa eu colocar você lá. Luci. E agora? Opa. E agora, Luciane? Deu. Agora deu. A do Gilberto também deu. Acho que agora deu de todos, né? Gilberto, agora você tinha ido. Agora deu. Beleza.
Só nós duas? Só. Achei que ia estar cheia a sala, cheguei só tinha você. Eu levei um susto, mas eu tô no lugar errado. Mas só o nosso grupo que está voltando aí, o resto, cadê? Galera, só tem nós. Eu me divirto. Nossa, Tem verdade uma coisa errada. Não, mas nós estamos certos. Era só clicar. Será que eles não foram tudo para outro lugar? Não, né? Não, mas eles estão onde? Ó, a Dani é nossa também. A Daniela é nossa. Pessoal, eu só estou chamando as outras turmas. Tem que achar A gente já achou que tinha fugido tudo. A prof precisa ensinar a gente como que faz esse esquema ali de criar esse grupo para... Nossa, é muito bacana, né? Nossa, show! Eu não conhecia, porque aí você fica, sai de uma Meet, vai para outra Meet, silencia. Nossa, muito legal. Bom, sair, né? Uhum, ficou muito legal. Estamos comentando que gostamos muito desse formato aí, prof, de vai e vem, sem sair. Ai, menina, não é? Esse formato de vai e vem ficou melhor. A única coisa é que eu puxei algumas pessoas erradas ali para os grupos errados. Puxou mesmo, a gente. Prof, tem que ensinar a gente a fazer. Mas me desculpe, gente. Gente, essa função apareceu hoje. Hoje! Mas a gente pode continuar nesse que a gente entrou hoje, então? Vamos fazer assim? Apareceu hoje, daí eu já testei e falei, vamos ver no que vai dar. E deu certo, foi muito legal. Muito bacana. E eu segui a listinha aqui certinha, mas eu não sei. Na hora, acho que de pegar o nome, eu devo ter dado uma clicadinha um pouquinho acima, pegou o nome errado. Mas tudo bem, deu tudo certo, todo mundo participou. Vamos só esperar agora o pessoal da equipe 4 voltar. Mais uns 2, 3 minutinhos para eles, tá? Mas eles já voltam, daí a gente finaliza. Oi. Enquanto isso, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Quem já sabe aí, desconsidere, porque eu sou bem analfabeta assim, nessas questões digitais. Aquele arquivo que você mandou para a gente no plano de ação, a gente vai mexendo nele lá, ele vai salvando automaticamente. Automaticamente, Luciana. E aí eu preciso mandar ele para você de novo depois, ou é só deixar ele lá que você tem acesso a tudo que eu mudei? Eu já tenho acesso, mas vocês vão precisar colocar no formulário. Daí vocês vão colocar como link. Quando for para colocar, na nossa penúltima reunião, eu vou ensinar de novo vocês a fazerem um link e inserir no formulário, tá bom? Ah, então tá. Eu tentei fazer sozinha ontem, que eu achei que eu tinha perdido a informação e não sei se eu consegui. Não, então, é no link. Posso deixar mais para frente, tá? Então tá. Isso, nós vamos colocar lá. Oi, Alcione. Gente, eu vou te pedir um favor para você postar lá no nosso grupo o link do Felicidade Clandestina, do áudio. Do áudio. Tá, eu vou ver como que eu vou conseguir mandar para vocês, mas eu dou um jeitinho aqui e envio, tá? Obrigada. Eu envio sim. Acho que dá para copiar dali do slide, dá para enviar lá. Bacana. Bom, gente, eu vou chamar o grupo 4. Tem alguém do grupo 4? Não? Vou só chamar eles rapidinho. Prof, você está falando com a gente, você está muda. Gente, eu aqui já falei um textão e tô muda.
Obrigada. Vai repetir de novo. Bom, então assim, eu sei que vocês estão aí às vezes angustiados, porque daqui uns dias já é o dia de entrega, mas assim, ó, praticamente 3 semanas para a entrega da implementação. 3 semanas vai dar tempo de fazer toda a leitura do livro, 4, 5 círculos de leitura? Não vai, tá? Mas planejem para vocês fazerem o máximo de círculo de leitura que vocês conseguirem. Eu vou conseguir 2 círculos de leitura e na última semana, que é a semana de entrega, eles já vão para a plataforma fazer a produção textual. No dia do compartilhamento, mesmo que eles não tenham feito a produção textual ainda, vocês vão entrar e vão compartilhar o trabalho que vocês fizeram. Mas eu não tenho foto ainda, não tem problema. O importante de você ter uma foto mostrando eles fazendo ou mostrando o círculo de leitura que você fez é na entrega do documento, tá bom? Lá no compartilhamento você pode, contar a tua experiência. Olha, eu fiz o círculo de leitura, dividi assim, fiz essas, dividi por 4 temáticas, e aí fizemos determinadas perguntas, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e contar para a gente como foi a tua experiência, que isso é o que a gente quer. A gente quer essa troca de experiência. Daí eu achei legal, planejei mais uma atividade assim. Eu sei que tem gente que já trabalhou círculo de leitura, que talvez não foi com essa carinha, mas pode estar fazendo um outro semana que vem e dar mais uma adaptadazinha e nos contar como é que foi. Então, assim, é isso que a gente quer de vocês, que vocês compartilhem com a gente essas informações. Aí, para entregar, a gente precisa da implementação mais estruturadinha. Daí, sim, lá no link de entrega, vocês têm que colocar lá o objetivo de vocês, qual foi o gênero, a aula, a turma, enfim, tudo direitinho, o relato da experiência, né? O que vocês viram de positivo, de negativo, mas daí lá na implementação que vocês vão entregar, tá bom? Pode falar, Théo. Mas nessa entrega tem que estar atrelada à plataforma. A entrega tem que estar atrelada ao Leia Paraná. Não deu tempo do meu aluno produzir, mas pelo menos tira um print da tela que você colocou a produção lá na plataforma para os seus alunos, tá? Porque daí a gente sabe que você vai dar sequência. De repente, até a entrega não deu tempo da produção ser executada, mas você colocou lá já, porque quando eles terminarem, eles vão fazer essa produção, ok? Só mais uma pergunta. Posso ser que seja uma pergunta boba. Tá, então nós vamos direcionar lá a leitura usando a plataforma Leia Paraná. Isso. Vamos fazer esse trabalho, esse momento aí. Depois eu vou usar a plataforma Redação Paraná para eles produzirem o gênero que foi trabalhado aí. Sim. Dentro da proposta de leitura. Sim. Sim. Tá, outra questão. Eu vou abrir meu coração agora. Não abra muito, gente. Eu vou... Peraí. Antes de vocês abrirem o coração, eu já vou colocar aqui o link do... Vocês vão abrir o coração, né? Então, eu já vou colocar aqui o link do Contribua Conosco, né? E aí vocês já vão abrir o coração lá no Contribua Conosco. Também. Tá bom? Peraí. Deixa eu colocar aqui só um pouquinho. Link do Contribua Conosco. Mas pode falar, Sandra. No começo do uso da plataforma, que nós tivemos várias meets do núcleo para nós aprendermos, né, a usar a plataforma e tal. Aí foi nos orientado o seguinte, que lá no clube de leitura era para nós, né, em comum acordo lá da sala, escolhermos um livro que estivesse atrelado ao gênero que nós estaríamos ali trabalhando. Que eles iriam ler um livro por trimestre, o mesmo livro. Só se eu entendi errado. Tá, então eles estão lendo, todos estão lendo o mesmo livro lá. Aquele. Só que tem uns que estão lendo outros livros.
Mas tem aquele um lá que eu vou cobrar, a gente, né, tá trabalhando em cima dele. Sim. Tá. Tá. E aí? Então. Tô fazendo errado? Então, as orientações que chegou para nós, que somos formadores, é que a leitura é livre. E, assim, nós somos, assim, do mesmo núcleo, mas Elaine e Gilberto, que está aí. Para nós foi falado que era para trabalhar livre também, não foi? Só que daí teve alguns professores que resolveram direcionar, mas a orientação é que era para trabalhar livre. Eu entendi errado? Não, talvez você não entendeu, não. É que foi muita informação no início do ano, Sandra. Muita informação. Na realidade, as informações foram ficando mais claras agora, né? Não foi? Pelo menos assim, né? Mas foi muitas informações, né? Eu consigo ver no índice lá da estatística, livro por livro? Sim. Lá em avaliação. Tá? Então, vamos lá. Maria, depois Jaqueline, depois Dani. Ok, boa noite. Muito obrigada, professora, por me acolher aqui nessa turma. Gostei demais do grupo que eu estava ali, aprendi muito com essas meninas em pouco tempo. Mas eu também concordo ali com a fala da Sandra, porque até chegar nessa pontuação que nós estamos agora, de que tudo tem que ser casadinho, não tem essa informação para nós. Esse formato fechado desse plano de ação nos limita demais no nosso trabalho e nos obriga a fazer algo que não estava no nosso plano. Tira a gente daquilo que a gente tem uma certa segurança no trabalho que nós estamos desenvolvendo. Né? Eu vou ter que alterar praticamente todo o trabalho que eu estava fazendo. Que nem poema. Qual livro na plataforma Leia que tem poema para o 6º ano? Eu não consegui ver, me desculpem. De repente, se vocês souberem, você já anota aí do ladinho para mim no chat, para que eu coloque os meus alunos a lerem aquilo ali dentro da plataforma. Porque fica muito difícil esse formato que nos obriga a fazer esse trabalho dessa forma. Então, eu, pelo menos, estou me sentindo assim, o que eu fiz até agora, se eu colocar da forma que eu fiz no plano de ação, a professora não vai nem me dar nota. Então, fica muito complicado, e é abrir o coração mesmo. Né? É colocar aqui no grupo essas angústias, essas ansiedades que nós estamos tendo, e a cada formação dessa, a cada encontro desse, vem novos direcionamentos que tira aquilo que a gente já tem caminhado. Eu vou pedir um minutinho para vocês, tá? Vou só finalizar aqui com vocês a reunião, aí a gente já continua a nossa conversa, tá bom? Daí eu já esclareço mais essas dúvidas que vocês estão me colocando. Vocês voltaram, então, agora, vocês conseguiram fazer ali aquela parte que era de mais ou menos planejar ali o círculo de leitura? Sim? Não? Sim, Gês, mas eu optei por seguir o modelo desestruturado. Primeiro porque eu estou aprendendo. E segundo, porque eu só tenho turminha de 6º ano. A piazada fala pelo cotovelo. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade para deixá-los falar sobre aquilo que eles estão lendo, perguntar, interagir, mesmo porque cada um tem um nível diferente de leitura. Então, se eu designar papéis, eu acho que eu vou tolher um pouco a capacidade deles explicarem o que eles estão entendendo. Então, nesse primeiro momento, eu opto por fazer desestruturado, porque eu acho que vai ser mais fácil para mim e também vai ser mais produtivo para eles. Mas eu gostei da teoria, não conhecia isso, e eu pretendo me aprofundar mais para frente. Mas primeiro, como eu estou aprendendo ainda aqui com todas essas novidades com a plataforma,
Então, eu também vou ter paciência comigo para não fazer nada que eu não consiga dar conta depois, sabe? Até porque, Luciana, tudo aquilo que eu pus aqui para vocês hoje são ideias, tá, gente? Na realidade, quem vai falar assim, não, eu vou fazer assim, são vocês, é vocês que estão planejando, tá? Tudo que eu coloquei aqui em questão das funções, eu não quero usar as funções. Mas são vocês, escolhi não usar a função porque eu quero trabalhar o não estruturado, como a Luciana acabou de colocar aí para mim. Vocês que vão escolher. Eu coloquei um monte de ideias aqui para vocês. Tá? E a semana que vem eu vou trazer mais ideias ainda. Então, assim, é que não dá para a gente falar tudo em uma reunião só. Então, vocês é que vão daí ditar isso daí, dizer o que sim e o que não. Eu vi também que os outros grupos... Gente, questão, vocês conversaram lá. Só que as escolas são diferentes, as turmas são diferentes. Se vocês tiveram as ideias, adaptar, gente, o gênero, a produção, o que é que vai produzir, vocês adaptem de acordo com a tua turma, tá? Vocês podem fazer isso. Você não precisa pegar uma cópia do plano de ação do colega e usar, tá? Você coloca a tua personalidade ali. Porque, de repente, o que o grupo pensou não está cabendo para você. Tá bom? Mais alguém? Não? Então, tá bom. Então, gente, eu vou só parar a gravação e fazer a nossa foto final, tá? Então, eu vou dar tchau para vocês aqui, mas já eu tiro essas outras dúvidas que vocês colocaram e vou estar parando a gravação aqui. Só um minutinho, tá? Então, eu vou me despedir. Se alguém já quiser, já fica livre para estar saindo, tá? Se alguém quiser ficar um pouquinho mais para conversar com a gente, fiquem à vontade. Até a semana que vem, um bom feriado para vocês, descansem bem e deixem o coração meio calminho. E, ali, contribua conosco, vocês colocam tudo que vocês querem lá, tá bom? Deixa eu só pausar aqui. Professora,